Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui mais uma noite, mais um domingo à noite, para a gente fazer a nossa live. Antes de tudo, eu quero agradecer de vocês estarem participando. Se você não estiver assistindo aqui ao vivo, se você for assistir depois, aproveita e anota todas as dicas. Eu vou estar falando sobre os lanches que você pode estar consumindo entre as refeições, por que que eles são importantes e, antes de tudo, qual o seu perfil, tá? Tem uma característica específica, né? Cada pessoa tem a sua característica, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Um pouquinho também sobre distribuição calórica, por que que os lanches são importantes no processo de emagrecimento. Oi, Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a importância desses lanchinhos no processo de emagrecimento, como no processo de hipertrofia também e até de manutenção do peso, né? Muita gente não consome os lanches, tem muitas estratégias sendo feitas em momentos errados no processo de emagrecimento e é hoje que eu vou fazer. Então, hoje que eu vou fazer essa live falando com vocês. Então, vou encaminhar para o máximo de pessoas que a gente puder para estar participando da nossa live, divulgando esse conhecimento. Tá bom? Que conhecimento bom é conhecimento. Então, envie para quantas pessoas você conhecer, pelo menos 5 pessoas para a gente estar divulgando esse conhecimento. Hoje a live está sendo um pouquinho mais cedo, por conta da minha aula que eu voi ter. Oi, Sara, tudo bem? Perdão. Hoje a live também é uma sugestão da Sara, ela deu essa sugestão de tema, então eu aderi a essa sugestão de tema dela, achei bem importante. Então, para início, antes de começar a falar do lanche propriamente, o que comer nas refeições, nós temos 2 tipos de perfis de pessoas, tá? De metabolismo, né? Porque quando a gente fala em lanches, não é qualquer coisa que a gente pode consumir, tá bom? Então, vamos conhecer o nosso perfil, tá? Qual que é o nosso perfil? Existem 2 perfis, o perfil metabólico do gastador de energia e o perfil metabólico do econômico, tá? Qual que é esse perfil gastador? Ele é aquele paciente, aquela pessoa que quando ele faz o jejum intermitente, que é uma estratégia de emagrecimento, ele gasta mais energia, ele perde mais peso com a restrição. Então é aquele amigo seu que quando ele corta refrigerante, por exemplo, ele emagrece super bem. Oi, Dani, tudo bem? O perfil gastador é aquele que, quando ele faz uma dieta muito calórica, ele engorda menos. É o que a gente brinca, né? Brincava, mas antigamente falava assim: o magro de ruim. Lembra? Que era aquela pessoa que falava assim, a gente falava: nossa, se eu comer metade do que ele come, eu engordo uns 20 quilos. Então, esse é o perfil gastador, é a pessoa que consome muita caloria e não ganha muito peso. Normalmente ele foi uma criança e adolescente eutrófico, então ele tinha o peso normal, ele não era nem gordinho nem magrinho, ele era uma criança normal, um adolescente normal. Então ele tem uma facilidade para perca de peso quando ele restringe a alimentação. Então é aquela pessoa que no Natal dá uma engordadinha, aí em janeiro começa a fazer uma caminhada, dá uma regulariza de novo a alimentação fica equilibrada de novo, e aí ele perde aquele peso de excesso que ele ganhou. E o perfil econômico. Qual que é o perfil econômico? É aquele paciente que ele faz o jejum intermitente, então, por exemplo, ele corta uma refeição e ele emagrece. Por exemplo, o gastador emagrece 4 quilos fazendo isso. Ele emagrece 1 quilo. É aquela pessoa que ela tem que fazer uma restrição muito severa de calorias para conseguir perder a mesma quantidade de peso que o perfil gastador. Então é aquela pessoa que, se ela come um pouquinho a mais, nossa, santo Deus, ela super engorda. Então ela tem que ficar sempre se restringindo. Normalmente são pessoas que passaram por baixo peso na infância. Oi, Jô, tudo bem? Então essa pessoa que passou por baixo peso na infância, ela desenvolveu uma característica metabólica de economizar energia. Então ela não gasta muita energia no seu processo. Então ela era aquela criança que a avó falava assim: gente, mas essa criança não engorda. Nossa, mas essa criança não come quase nada. Na verdade, a criança até comia, né? Mas não do jeito que a avó queria, e ela não ganhava muito peso. Então ela tinha um peso mais baixo, a pediatra chamava a atenção da mãe, falava: mãezinha, ó, dá uma olhada na alimentação dele, vigia um pouquinho, ele tá com o peso um pouquinho abaixo. Então era aquela criança que
o metabolismo aprendeu a trabalhar com pouca energia. Pode ser também aquela criança que passou por uma privação alimentar. Teve uma paciente que ela me marcou bastante num consultório, que ela foi uma paciente que ela foi criada pela avó. E a avó tinha uma neurose com peso muito grande mesmo. E a avó não deixava ela comer tudo que ela queria comer. Não no sentido de porcarias, de comida mesmo. Ela sempre saía da mesa com fome. Eu falava para ela que mulher que casava e mulher que era bonita era mulher magra. Então ela foi moldada nesse perfil econômico. Então ela sempre comeu um pouquinho menos do que ela precisava na primeira infância. Ela não desenvolveu de forma adequada. Ela sempre foi mais magrinha, ela tinha pouquinho seio, pouquinho bumbum. A menarca dela, no recordatório, ela falou que foi muito tardio. E aí a avó faleceu na época que ela foi para a faculdade. Aí na faculdade ela foi dos 60 para os 90 quilos. Por quê? Porque daí ela não tinha ninguém para restringir a alimentação dela, ninguém para falar nada. Ela se sentiu liberta. E aí ela começou a comer demais, comer tudo que ela queria. E como o perfil dela foi moldado na infância como um perfil econômico, o que aconteceu? Ela ganhou muito peso na abundância de alimentação. Então, para ela conseguir restringir, ela perder esse peso, ela tinha que fazer 2 vezes atividade física no dia, uma atividade física de alta intensidade e uma atividade física de exercício resistido, para ela conseguir mudar, entre aspas, esse perfil metabólico dela e ela poder voltar a um peso normal. Então, ela tinha um peso eutrófico a grandes custas, na época que a avó restringia e pegava muito nessa questão, né? Eu ainda comentei na época com um psicólogo, eu falei assim, nossa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para criança, com o que fala para adolescente, né? E quem vai criar essa criança e esse adolescente, para não passar esses problemas que a pessoa tem com a alimentação para eles. Então, esse perfil de pessoa que tem perfil metabólico econômico, ela vai ter muita dificuldade para perder o peso, tá? E aí a gente pensando numa distribuição calórica, como a gente vai equilibrar esses lanchinhos, né? Eu sempre faço a seguinte conta com os meus pacientes, né? Depois que a gente calcula a taxa metabólica basal deles, quanto de energia ele precisa no dia, né? Foi lá, fez o cálculo, viu quanto de massa magra tem, fez as pregas de gordura ou fez a bioimpedância, determinou a taxa de metabolismo. Ah, ele precisa de 1.500 calorias, ela precisa de 1.500 calorias. Então aí eu vou dividir. De que forma? Eu vou jogar 500, 500, 500. Aí eu vou ver o estilo de vida da pessoa. Ah, é uma pessoa que ela tem muito, ela trabalha sentada, ela acorda um pouco mais tarde, ela começa no trabalho às 9, ou ela começa no trabalho às 7, ela tem que tomar café da manhã super cedo. Ah, ela janta que horário? Ela janta 8 horas, ela janta às 7, ela janta às 9. Qual é o horário do almoço? Então, normalmente, como eu faço essa distribuição? Os primeiros 500 eu distribuo na parte da manhã, entre café da manhã e almoço, tá? Então, tem o café da manhã e tem o lanchinho. Se o paciente fala assim, eu não sinto muita fome de manhã, eu tenho náusea para de manhã eu comer. Então ele come só uma fruta e ok. Aí o lanchinho dele do meio da manhã, das 10, 10 e meia, aí ele é um lanchinho maior. Ele é um lanchinho que ele vai ter em torno de 300 até 400 calorias, depende muito do resto do dia. Então aí nesse lanchinho da manhã eu coloco em torno de 300. O almoço eu sempre deixo com 500 calorias. Por quê? Porque o almoço é a refeição principal do dia. É a refeição em que você está normalmente comendo com alguém, você não está comendo sozinho, porque muitas vezes o café da manhã a pessoa toma sozinha e vai trabalhar. A mãe ela toma café da manhã correndo de pé, cuidando, trocando criança para levar para a escola. O pai ele já saiu mais tarde ou mais cedo, então eles não conseguem fazer refeições juntas. E o almoço ele está jantando com quem? Com o pessoal do trabalho, almoçando com quem? Com o pessoal do trabalho. Normalmente é isso que acontecia antes de pandemia. Hoje, a gente até consegue tomar café da manhã junto? Às vezes, aqui em casa não está acontecendo, mas o almoço sim. Então, no almoço, eu coloco aquele padrão de 500 calorias, que é aquela refeição sem neura. É arroz, feijão, um legume, uma salada crua, uma carne. É uma refeição completa. Esse é que atinge uma boa parte das calorias do dia.
Aí o lanchinho da tarde, ele vai acontecer de que forma? Vai fazer atividade física à tarde? Sim ou não? Se sim, vai ser um lanche da tarde com mais calorias, para você suportar a atividade física antes do jantar. Não vai ser atividade física aqui. A minha atividade física é depois do café da manhã ou antes do almoço. Tem alguns clientes que fazem atividade física antes do almoço. Então, aí no caso deles, o lanche da manhã é um lanche bem reforçado, porque eles vão fazer atividade física antes do almoço. Então, essa distribuição que ela vai acontecendo. Normalmente, o jantar, eu costumo deixar menos calorias, porque o jantar comum está sendo tarde, está sendo entre 8, 9 horas. Então aí depois do jantar a gente vai fazer o quê? Lavar uma louça, estender uma roupa e dormir? Então não precisa de tanta caloria no jantar. A não ser aquele paciente que, por exemplo, faça natação. Então ele toma o seu café da tarde, aí ele vai fazer natação, que é uma atividade física de alta intensidade, um aeróbico muito intenso. Aí o jantar dele vai ter mais caloria. Então, por exemplo, vou dar um exemplinho, 3 exemplos de distribuição. Um exemplo com café da manhã de 200 calorias, aí lanche de 300, almoço padrão de 500, um lanche da tarde 200, o outro 300. Então, na soma, 1.500 do dia. No segundo padrão, já é uma pessoa que ela vai ter um lanche da tarde de 300 calorias. Por quê? Porque ela vai fazer atividade física. E aí vai ser um jantar mais leve, porque foi uma atividade física que ela voltou da atividade física sem fome. É uma atividade física como uma musculação, um aeróbico mais musculação. Já no outro perfil, que é uma atividade física, por exemplo, natação, o lanche da tarde vai ser de 200 calorias. Por quê? Porque se ele comer muito, ele passa mal na piscina. Então aí o jantar dele vai ser de 500 calorias e o almoço vai ser menor. Então essa flexibilidade de distribuição calórica é legal, porque dá pra gente trabalhar bastante lanchinhos. Então um exemplo de lanchinho pode ser uma fruta com o multigrãos, que esse aqui, o que é o multigrãos? O multigrãos ele tem gergelim, linhaça e chia, tá? O gergelim, ele é fonte de magnésio, zinco, ferro, tiamina. A linhaça, ela é fonte de magnésio, zinco, folato, selênio. E a chia, ela é fonte de cálcio, magnésio, zinco, ferro, tiamina. Então, você fornece vários nutrientes num mix de grãos, tá? Aproximadamente em torno de 2 a 3 colheres de sopa que você consumiria na sua fruta. Depois você misturaria a sua fruta, seria a fruta, um multigrãos e um iogurte. Nesse exemplo, em torno de 300 calorias no seu lanchinho. Então esse lanchinho poderia ser um lanchinho da manhã de 300 calorias ou um lanchinho da tarde. Depende da sua distribuição. Se o seu café da manhã for muito bom, por exemplo, café da manhã de 300 calorias, você faz só uma frutinha às 10h30, porque você não fica com tanta fome. Almoça um pouco mais cedo, normalmente são pessoas que almoçam entre 11h30, no máximo meio-dia, que não só comem uma fruta no meio da manhã. E aí o lanche da tarde em torno de 300 calorias, porque vai fazer um treino. Então aí esse lanche da tarde em torno de 4, 4h30, vai para o treino assim. Uma outra opção é a fruta com multigrãos e o leite em pó. Para quem já voltou para o escritório nesse período de pandemia, não tem como levar o iogurte, não tem aonde deixar, então aí você coloca o leite em pó junto com a fruta, um pouco de água e o multigrãos. Uma terceira opção é a fruta mais o multigrãos e o Nutriste. O que é isso, Nutri? É uma levedura, tá? É uma outra fonte de proteína. Normalmente, é essa aqui, ó. Normalmente dá pra gente, eu passo para os pacientes que têm um problema com o leite, proteínas do leite. Então é uma fonte de proteína que você consegue levar para o trabalho, você consegue deixar na sua gaveta e aí você coloca sobre a fruta junto com o multigrãos. Ele também eu uso ele bastante para paciente bariátrico, que ele também é uma opção quando o paciente não quer tomar iogurte ou tem alergia à proteína do leite. Então ele é uma opção de proteína. Quanto que eu vou estar utilizando? 4 colheres de sopa substituem em proteína a quantidade de um iogurte. Então dá para você fazer essa troca também. Aí depende do paciente, do tipo de paciente. Se ele quer levar só alimentos secos, por exemplo, tem empresas que não permitem que você entre com alimentos in natura. Então, por exemplo, pega a fruta lá no intervalo, no almoço, que é servida no almoço como sobremesa, eles guardam, aí eles usam o multigrãos
com essa fonte de proteína, tá? Lembra que eu comentei que a gente ia ter alguns produtos industrializados? Esse aqui é um dos exemplos, tá? Que a gente vai utilizar. Aí uma outra opção de lanchinho que a gente pode fazer é o mix de castanha, tá? O mix de castanha ele pode ser uma noz, 6 amêndoas, 10 amendoins, 3 castanhas de caju e uma colher de sopa de goji berry. Anota aí esse mix de castanhas. Se você deixar separadinho, você deve estar pensando, nossa, eu vou contar 10 amendoins. Mas essa porçãozinha, ela tem em torno de 230 calorias. Então, ela é uma opção de lanche da tarde de 200 calorias. Se a sua opção de lanche da tarde for de 300 calorias, aí você pode acrescentar um iogurte natural e consumir essas castanhas com iogurte natural. Essa é uma outra opção de lanchinho da tarde, tá? Então, assim, vê que dá pra gente colocar, por exemplo, a fruta, dá pra colocar um produto industrializado e dá pra gente colocar as castanhas. Normalmente eu monto essas opções cada dia da semana um. Então, um dia da semana eu coloco a fruta com multigrãos e o iogurte. Oi, Mayara, tudo bom? Seja bem-vinda. Na outra opção eu coloco a fruta com multigrãos e o leite em pó. E na outra opção o mix de castanhas. Aí tem mais uma opção que eu deixei anotadinha aqui para vocês. Que eu falo que é a opção de salva TPM, tá? Por quê? Porque daí a gente utiliza uma forma de brigadeiro proteico, tá? Que é esse daqui. Que aí esse brigadeiro proteico a gente utiliza 2 dosadores. E aí a gente salva as meninas na época da TPM. Por quê? Porque daí você pode levar a sua fruta, você prepara aqui o seu o seu brigadeiro proteico, você coloca 30 ml de água para um dosador, ou 2 copinhos de café, ou um copinho de café mais um pouquinho para 2 dosadores. E aí você consegue preparar esse brigadeiro proteico no trabalho, tá? Você consegue levar para o escritório, porque ele vai ser um produto seco que vai ficar na sua gaveta. E aí você só acrescenta ele na fruta. Por exemplo, o pessoal gosta muito de comer ele com banana, com uva, né? Tem até uma paciente minha que ela falou assim pra mim, nossa, dá a impressão que eu tô comendo um fundi no meio da semana liberado pela nutricionista. Que é essa opção mesmo. É deixar vocês um pouco mais livres, ver que vocês têm algumas opções, que dá pra gente fazer um café da tarde, né? Um lanche da tarde ou um lanche da manhã, até saudável, sem estar extrapolando muito, sem estar quebrando muito o seu valor calórico. Então, esses lanchinhos de 200, 300 calorias, eles ajudam bastante. Você não fica com muita fome para a próxima refeição, tá? Por exemplo, esse daqui, 2 porções vão ter 100 calorias só. Então, dá você acrescentando uma porção, dá para você acrescentar até 2 porções de frutas. Então, você optando por 2 porções de frutas, você consegue ter o seu chocolate, que ele é ele tem um gosto que lembra bem o chocolate, tá, gente? Ele não é ruim. Eu ganhei uma lata dele, de uma representante, e acabei comprando outra porque ele é muito gostoso, sim. E na TPM ele salva, tá? Até mesmo naquele dia que a gente não quer descontar na comida, mas acaba se jogando a frase lá do eu mereço um chocolate, que muitas vezes acontece, esse ele salva, tá? Então dá pra gente utilizar também essa opção de fruta com o chocolate. E uma outra opção que o pessoal gosta bastante, por exemplo, tem empresas que têm aquelas máquinas refrigeradas que vendem iogurtes. Então dá para comprar um iogurte para você comer com a fruta, para você comer com multigrãos, como também dá para você optar por cereais prontos de mercado, tá? Que daí são sem adição de açúcar. Então dá pra gente colocar tudo isso. Dá pra colocar uma xícara de um cereal com o iogurte. Dá pra gente colocar só o iogurte com a fruta e o multigrão. Então são várias opções de lanchinhos que dá pra você montar. E dá pra você ter facilidade, você não ficar muito tempo sem comer. Por exemplo, é muito comum o pessoal falar assim, eu sinto mais fome à noite. Mas aí vai fazer o recordatório, tomou só um café preto no café da manhã. O almoço comeu correndo porque tinha um monte de coisa para entregar no trabalho. Aí chega na janta estressado, com deficiência de nutriente e com uma fome de leão. Aí come um monte à noite antes de dormir. Aí vai ter gastrite, vai ter excesso de peso. Então, o jantar, o ideal é que a gente fique em torno de 300 calorias. Por que eu tô falando em valores calóricos, gente? Porque eu sei que muitos de vocês têm acessos a aplicativos que vocês conseguem calcular.
O paciente bariátrico também pode comer esse brigadeiro proteico junto com a fruta. Ó, ele dá para você consumir sim, porque ele não tem açúcar, tá? Ele dá para ser consumido depois dos 90 dias, não vai ter problema nenhum, tá bom? Porque ele vai ter um pouquinho mais de gordura, ele vai ter o leite de coco em pó. Então, depois de 90 dias, dá para o paciente bariátrico consumir sim, não vai ter problema. Então, dá para a gente fazer esses joguinhos e vocês terem essas opções de lanche da tarde, tá? Mas lembre que o almoço vai ter que ser um almoço bem completo. Então, o almoço vai ter que ser com arroz, feijão, um legume, uma carne, uma salada. Vai ter que ser um alimento, uma refeição bem completa. Senão, o que que acontece? Do almoço, você vai levar uma fome oculta para o jantar. Aquela sensação de que está faltando alguma coisa, que você comeu muito rápido, que você não mastigou direito. E aí chega no jantar, como é que você vai fazer um jantar mais leve, às 9 da noite? Não vai. Ou você vai chegar às 6 da tarde em casa, como 50% dos meus pacientes, e vai começar a beliscar. Por quê? Porque o lanche da tarde, às 4h30, você não fez. Você não lembrou de levar fruta, você não lembrou de levar um multigrãos, você não lembrou de levar a proteína, você não lembrou de levar nada. E aí, como é que você vai fazer um emagrecimento saudável? Não tem como você fazer um emagrecimento saudável se você ficar se sabotando, se você ficar esquecendo. Não tem como. Então, esses lanchinhos da tarde e lanchinhos da manhã, eles servem justamente para isso, para você não chegar querendo comer a porta, a mesa, o papel que tá para limpar a boca. É para isso que ele serve. Ele serve para manter o seu metabolismo ativo, porque o processo de digestão também demanda um gasto energético, tá? E esses valores calóricos que a gente falou, que eu falei aqui no comecinho, na distribuição, tudo ele depende da sua base, da sua taxa de metabolismo e de como é a sua rotina, para a gente definir, tá? Então lembra, se você, por exemplo, no caso de um paciente meu que ele faz natação às 18 horas, o jantar dele é o almoço completo. É o arroz, o feijão, a carne, a salada, o legume. Por quê? Porque ele fez 50 minutos de uma atividade física aeróbica de alta intensidade. Então eu não posso pôr para ele um grelhado e uma salada. Vocês concordam comigo? Que quem faz natação sai morto de fome? Quem já brincou uma tarde na piscina vale é 1 hora de natação, a gente sai morto de fome. Por quê? Porque é um gasto energético muito alto. Então eu vou ter que dar um carboidrato para esse músculo dele crescer. Os princípios também da hipertrofia, você ter um carboidrato à sua disposição. Então, o valor calórico do seu jantar depende do horário que você faz atividade física, de como você faz essa atividade física, se ela é uma musculação, se ela é um aeróbico de alta intensidade. Então, o emagrecimento ele não é tabelado, ele não é uma coisa pronta, ele é individualizado. E esses lanchinhos eles ajudam sim. Por isso que eu quis fazer esses lanchinhos aqui, fazer com vocês, dar essa opção de industrializado para vocês, quando não tem, um industrializado do menos pior, dar essa opção para vocês de como montar, ter a base da fruta, ter a base da proteína, ter a base da fibra, tá? Lembra das minhas bolinhas do café da manhã? Lembra da bolinha da proteína, da bolinha da gordura, da bolinha do carboidrato, da bolinha da fibra? Então, na hora de você montar, lembre que você tem que ter a proteína, tem que ter o carboidrato e tem que ter a fibra. Aí uma dúvida que uma pessoa me questionou quarta-feira no questionário, no consultório. Eu tô trocando a fruta com a fibra pela tapioca, pela crepioca, tudo bem? Vamos lá, né? A tapioca, ela é uma fécula, né? Ela é um alimento com uma alta densidade de carboidrato. Pedi para ela pesar as colheres de sopa, né? Aí ela falou para mim que não tinha balança. Isso foi na anterior. Aí eu pedi para ela trazer num potinho a quantidade de goma de tapioca que ela colocava normalmente na tapioca que ela fazia e eu levei a minha balança de casa. Na véspera da consulta, eu mandei mensagem para ela, falei, não esquece de colocar as colheres de tapioca num potinho para levar. Aí eu levei um saquinho e a gente pesou. A quantidade da colher de sopa dela era de 25 gramas. Então ela consumia 50 gramas de tapioca. Uma fatia de melão vai ter 9 gramas de carboidrato. Então dá para trocar uma fatia de melão pela tapioca? Não. Vai ter muito mais carboidrato aí. Dá para trocar uma banana
Pela tapioca? Também não, porque uma banana nanica vai ter 17 gramas de carboidrato. Então entende que não é tudo que dá pra gente trocar, não é só porque a tapioca é carboidrato e a fruta é carboidrato que dá para trocar. São alimentos com densidades diferentes. Entende como o emagrecimento ele é bonito, como ele é complexo, como a alimentação é linda e como você precisa da nutricionista te orientando? Não dá para fazer de cabeça? A gente estudou para isso. Então, não tenta sair fazendo, pegando receita na internet, fazendo por rumo. No começo você até pode conseguir, mas vai chegar um momento que ele vai parar, seu metabolismo vai travar, porque você não está fazendo a distribuição correta. Então, a fruta seria uma dessa, a tapioca seriam 3. E aí não dá para competir com isso. Dá para trocar um iogurte por um ovo? Dá para trocar, eles são equivalentes em proteína. Dá para a gente trocar. Mas aí, se você for utilizar a tapioca no lugar da fruta, vai ser uma colher de sopa rasa. Não vai ser uma colher de sopa cheia, transbordando. Que vamos combinar que a colher de sopa dela devia ser isso aqui mesmo, né? Para dar 25 gramas. Então vai ser uma colherzinha de sopa rasa. Aí você poderia fazer um ovo com uma colher de sopa rasa de tapioca para substituir a sua fruta. Mas aí você vai colocar fibra. Você vai lembrar de colocar o multigrãos ou não? Você vai comer sem? Porque muitos pacientes não colocam quando fazem a crepioca, porque falam que fica cheio de sementinhas. Mas as sementinhas são as fontes de cálcio, de selênio, de zinco, de magnésio, que vão dar nutrientes para o seu corpo funcionar de forma melhor. Então, sempre que montar os seus lanchinhos, lembre-se da proteína, lembre-se do carboidrato e lembre-se da fibra. Não esqueça, tem que ter sempre os 3, tá? E no caso de você fazer, por exemplo, um pão integral, uma fatia de pão integral com queijo, lembre-se de olhar a quantidade de gordura que você vai ter, tá? Porque o ideal é que os lanchinhos não sejam ricos em gordura, exceto no mix de castanhas, que aí são gorduras boas e eles são uma vez só por semana, tá? Normalmente eu faço esse mix uma vez só por semana. Por quê? Porque os demais, o outro multigrãos, ele já supre as outras necessidades das castanhas, com um valor calórico menor, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem estar perguntando alguma coisa, querem mais alguma sugestão de lanchinho da tarde, de lanchinho para amanhã. Se vocês gostaram do tema da live, se foi satisfatório para vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa para a nossa próxima live. Ah, como você faz esse mix? Bem lembrado, Sá. Deixa eu te falar. Ó, esse daqui, ele é o gergelim. Quanto que eu comprei? Eu comprei o gergelim já misturado, o branco e o preto. Eu peguei 100 gramas de gergelim, 50 gramas de linhaça dourada, 50 gramas de linhaça marrom e 100 gramas de chia. Então é tudo 100 gramas de cada um. Só que só da linhaça que eu peguei 50 e 50. Que eu peguei 50 da marrom e 50 da dourada. Só para dar uma corzinha mesmo. Porque tem pouca corzinha aqui, né? Então são 100 gramas de cada um. 100 de gergelim, 100 de linhaça, 100 de chia, tá? Eu gosto muito deles também até para fazer bolo, fazer cupcake, fazer pão. Dá para fazer também, tá? Fica uma fonte de fibra bem interessante. Dá para fazer aquele overnight, que daí você coloca o iogurte, coloca as sementes, coloca uma fruta, cobre com iogurte, com sementes novamente e deixa passar a noite na geladeira para comer no lanche da manhã. Essa é uma outra opção também legal de lanchinho da manhã, se você estiver trabalhando em casa. Sugestões de pré e pós-treino. Então, Larissa, ó, normalmente assim, de pré-treino, o que eu costumo orientar? Depende do tipo de treino que você for fazer, tá? Mas normalmente eu oriento em torno de 15 gramas de proteína, tá? Que é o que eu tenho lido na literatura, que tem dado um resultado bom para preservar a massa muscular, para não ter tanta perca de massa muscular no treino. E aí no pós-treino a gente aumentar essa carga de proteína.
Então, o que seria em torno de 15 gramas de proteína? Poderia ser um meio scoop de whey, como poderia ser um ovo com meio iogurte. Então, você poderia fazer um ovo mexido com meio iogurte ou com 2 fatias de queijo. Isso seria uma opção com 15 gramas de proteína. E aí, do pós-treino, seria em torno de 30, tá? Aí você teria que estar dobrando essa quantidade. E teria que ver se há necessidade ou não de um uso de creatina. E depende do estágio de treino, se você está começando, se você está num nível intermediário, se está num nível avançado. Aí depende do seu perfil. Não dá para eu te dar uma receitinha de bolo, vamos dizer assim. No lanche da tarde não pode. Pode sim, Sara, tá? Só que assim, o que eu tenho chamado um pouco de atenção pro pessoal do problema do pão? É que eles têm consumido, tipo, mais de 50 gramas de pão. Eles têm consumido pão caseiro e corta a fatia muito grossa agora em casa. O pessoal tá fazendo mais pão e aí corta uma fatia de pão que tem mais de 2 dedos, tem 2 dedos e corta 2 fatias, entendeu? Aí acaba consumindo muito pão. Mas o pão também dá para consumir sim. Ele vai entrar como um carboidrato, tá? Aqui ele vai ser o amarelinho. Aí você só precisa colocar a fonte de proteína, que aí pode ser o ovo ou o queijo. Dá para usar também. O leite, ele tem pouca proteína, tá? A não ser que seja um leite enriquecido. Então, assim, quando o pessoal fala que vai tomar uma xícara de leite e comer um pão, normalmente dá em torno de 5, 6 gramas só de proteína, tá? E os lanchinhos para ter um aporte proteico legal seria em torno de 10 gramas, tá bom? Oi, Zuleide, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Juju, tudo bem? Então, para você montar esse lanchinho, você poderia fazer o pãozinho integral, aquela mesma receita que você me passou, que você gosta de fazer, daria para você fazer, mas colocar uma fonte de proteína, de queijo ou de ovo. No lanchinho da tarde seria possível sim, tá? E aí tentar não consumir um café com açúcar, tomar um café sem açúcar, evitar não estar colocando esse carboidrato refinado, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Vocês identificaram o perfil de vocês? Vocês são o quê? Perfil gastador, perfil econômico? Dá para vocês terem uma ideia de qual que é o perfil metabólico de vocês? Eu vi que alguém respondeu eu, mas eu não vi direitinho quem. Deixa eu ver quem foi que respondeu. Ai, foi você, Sara. Econômico. Você foi uma criança com peso mais baixinho na infância, então? Mas você não era a famosa magrinha de ruim. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo para vocês. Falei da fruta, do brigadeiro proteico, do iogurte com o Nesfit. Acho que eu falei tudinho aqui, olhando minha colinha. Não era? Eu também não era magrinha de ruim. Eu era toda, como eu brinquei com meu pai, eu era toda trabalhada no corticoide por causa da bronquite. Muita restrição para não engordar. Infelizmente, a gente teve uma geração bem complicada, assim, de pais, de avós, que ficavam muito nessa fissura de que mulher gorda não arrumava marido, e aí restringia muita alimentação das crianças. Então, tem uma geração bem complicada. Fala que os distúrbios de ansiedade a gente veio trazendo, né? De vó, de mãe, de tia. E aí a gente tenta não passar para as nossas, né? A gente tenta dar uma seguradinha, né? Deixar elas mais à vontade para não passar para frente isso de novo. Mas então tá ótimo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. E aí deixem um tema para nossa próxima conversa, o que vocês querem falar, qual dúvida vocês têm, para eu estar tirando aqui nas nossas lives, tá bom? Obrigada de vocês estarem aqui, mais um domingão comigo. E aí na semana que vem a gente vai fazer no sábado a nossa live. Vai ser uma live com a Carol. Imagina, obrigada eu, Sara. A gente vai fazer uma live em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes. Então, no sábado que vem,
vai ser a nossa live comemoração do Dia Mundial do Diabetes. A gente vai falar um pouco sobre resistência à insulina, que é o famoso ou pré-diabetes, como alguns médicos chamam. A gente vai falar um pouquinho, não vai entrar tanto em medicamentos, a gente vai falar mais da alimentação, mas como os medicamentos agem para a gente estar orientando melhor o paciente, né? Porque o nutricionista tem que saber a forma que o medicamento atua, qual a forma que o medicamento trabalha no corpo para poder organizar a alimentação também a partir daí. Então vai ser uma live especial sobre diabetes em homenagem ao Dia Mundial do Diabetes, tá bom? Eu espero vocês no sábado que vem, tá bom? Vou só confirmar se vai ser aqui no meu Instagram ou no Instagram da Carol, que ela vai estar chamando, mas aparece para vocês também quando eu entro online no perfil dela. E aí eu falo para vocês, tá bom? Um ótimo restinho de domingo. Vejo vocês no sábado que vem. Tá ótimo? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.